Olá, começamos mais uma série de vídeos sobre sabotadores profissionais. Essa série ela tem como finalidade compartilhar com você alguns elementos que podem estar aí prejudicando você, alavancar sua carreira, atingir seus resultados e também alcançar sua realização profissional. Quem acompanha o meu trabalho sabe que as boas práticas e a técnica é algo que serve para nos nortear, mas os aspectos comportamentais é que fazem toda a diferença. Então, de certa forma, o objetivo aqui é para que você tome consciência se você tem alguma postura, algum sabotador que está te impedindo de alcançar os seus resultados e como literalmente você pode fazer essa virada de chave. Quanto mais conhecimento, quanto mais observação, melhor, porque assim nós percebemos o como estamos caminhando. Então, é um conteúdo que é conectado, de certa forma, com o Sem Fronteiras. Para quem não conhece o Sem Fronteiras, ele é um curso mentoria que eu oferto, que tem como finalidade trazer essa clareza profissional, desenvolver maior segurança diante dos seus objetivos, e é para quem também está buscando novas oportunidades na vida profissional. E saiba que quanto mais você identificar os seus comportamentos, o que você faz, o como você faz, maior é essa clareza, maior é o seu desenvolvimento, você consegue ir mais longe nas suas buscas. Então, são passos que damos em nossa direção. Eu falo no plural porque eu me incluo nessa constância em relação ao autodesenvolvimento, é algo que eu valorizo tanto para a minha vida e é uma perspectiva que eu trago aqui no trabalho que eu desenvolvo com vocês. Então, de certa forma, eu vou compartilhar alguns comportamentos de alerta para vocês ficarem atentos se estão acontecendo ou não com vocês, mas também algumas reflexões, algumas contribuições para facilitar esses ajustes quando necessário. Então, o foco aqui é vida profissional, é carreira, mas você pode, talvez, perceber algum desses movimentos que eu vou compartilhar nos vídeos também em outras áreas da vida. Nós somos muito conectados. Então, é importante estar atento se esse movimento está presente em qual área, de que forma e o que você tem feito com isso. E os sabotadores, por que sabotadores profissionais? Porque o foco aqui vai ser identificar alguns padrões que estão impedindo a sua carreira, que estão travando a sua carreira. Então, de certa forma, os sabotadores, eles são padrões, são coisas que nós fazemos repetidamente, que nós mantemos, muitas vezes automática e inconsciente, eu não tenho consciência do que eu faço, tanto é que se eu tivesse consciência, eu não manteria, porque se é algo positivo que traz benefícios, ok, mas o que acontece que às vezes eu mantenho comportamentos negativos que me levam para a direção oposta do que eu quero, do que eu busco. Então, essa tomada de consciência, essa autoobservação permite que você faça mudanças, que você faça ajustes, e esses vídeos vêm para contribuir nessa identificação, para você entrar em contato com as suas posturas e com os seus movimentos. Eu vou usar uma analogia da ferida. Às vezes a gente tem uma feridinha que, para ela cicatrizar, nós precisamos de alguns cuidados. E essa autoobservação vem como um movimento de cuidado também. E o primeiro sabotador que nós abordaremos hoje é sobre perfeccionismo e também quando nós nos tornamos extremamente críticos. Quando nós falamos do se tornar crítico, geralmente envolve um exagero em relação àquilo que você considera como negativo, é como se eu não fosse bom o suficiente, como se eu olhasse para as situações e todas elas fossem negativas, muitas vezes vem camuflado com um movimento de prevenção de erros, de buscar o melhor, mas no fim, tudo se resume a defeitos percebidos, seja em você mesmo, seja nos outros, seja nas circunstâncias. Então, geralmente as pessoas muito críticas, com frequência, elas buscam por defeitos, elas têm uma dificuldade de reconhecer os pontos positivos em si, então se atormentam muito em relação a
ao que acontece, se prende muito ao passado e fica nessa espiral de comparação. Então, uma pergunta que geralmente se fazem constantemente é o que há de errado, né? E não quais as oportunidades, o que eu posso aprender com essa situação. E muitas vezes vem sentimento de culpa, de aflição, de você se pressionar para fazer algo em determinadas situações. Então, a criticidade, ela faz sentir raiva, remorso, então são alguns sentimentos presentes. E um movimento que anda muito junto com a crítica é o da perfeição, de sair tudo impecável, sempre. Então, perceba palavras que transmitem rigidez, o tudo, sempre, a todo momento, né, como se complementasse. Então, no sentido que, se eu fizer perfeito, eu não vou ter que lidar com as críticas, sejam internas ou externas, eu vou me afastar de consequências negativas, tudo vai dar certo. O controle é algo que fica muito latente, muito acentuado, seja de si, do outro, das situações, e quando isso foge, torna-se uma situação difícil de lidar. Lembrando que o autocontrole ele é necessário para a nossa vida, mas tudo que é exagero, ao invés de ser saudável e benéfico, gera consequências opostas. Né? E no perfeccionismo, muitas vezes, a pessoa trabalha além do necessário, ela não consegue diferenciar e analisar qual é a demanda e qual é a necessidade. Muitas vezes o arroz com feijão bem feito, ele atende, e já querem pular para algo mais elaborado, sem a base estar bem estabelecida, consequentemente, isso gera desgaste, e a pessoa fica super sobrecarregada e não consegue sustentar. E vem um movimento também de frustração, consigo e com o outro. Então, quando eu não alcanço algo, a sensação de que quanto mais eu trabalho, menos eu alcanço, menos eu agrado, vive naquela dualidade entre o real e o ideal, então fica preso nas questões ideais. As situações fogem do controle, então se torna algo desesperador. Então, às vezes, vem camuflado de uma boa intenção, no sentido assim, eu quero adquirir a excelência, eu sei como deve ser feito, eu sei qual que é a forma correta, mas esse ideal, às vezes, faz com que seja desgastante. Então, eu preciso ser melhor no que eu faço e por aí vai. E muitas vezes as pessoas nesse movimento de perfeccionismo, de crítica, acabam se tornando workaholics e justificam esse momento de trabalhar exagerado. Se formos ir além, está muito relacionado com uma necessidade de autoafirmação. E eu te faço uma pergunta: será que você tem vivido apenas para alcançar suas realizações, né? Ou você tem aproveitado o processo? Todas as fases de o que é necessário para você alcançar seus objetivos. Um aspecto muito necessário para lidar melhor com esses movimentos é você se conectar com o seu processo, com o que você tem feito, com as etapas, o não se atropelar, essa conexão do pensar, sentir e agir, e de certa forma incentivar comportamentos de autoaceitação. O que seriam esses comportamentos de autoaceitação? É como você se percebe diante das suas virtudes, diante das suas falhas, quando você comete algum deslize, que você é mais do que isso, é quando você consegue identificar qual é o foco necessário para o momento, o que atende essa necessidade e não ficar só no além, o que eu posso fazer além, no mais, nessa busca desenfreada. Tudo é uma oportunidade e depende de como você reage diante das situações. E para encerrar esse vídeo, eu te deixo com uma outra pergunta. O que você pode vivenciar, tanto no pessoal quanto no profissional, se a sua autocrítica e perfeccionismo fossem reduzidos?